Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Área de trabalho. Estão vendo aí meu PowerPoint? Sim. Sim. Estão vendo aí o PowerPoint? Tá horrível a imagem, mas eu tô vendo. Não sei se é só pra mim ou pra Carol também. Mas tá horrível. Ah, eu tô enxergando bem. Agora melhorou. Tá, deu uma travada aí, cara. Eu não sei se é... Bom, enfim. Eu vou fazer o seguinte, meu. Eu vou conectar o meu telefone. Vou botar aqui. Vou fazer um negócio diferente. Tá, eu acho que agora vocês estão me ouvindo melhor? Me vendo melhor? O slide tá bom agora. Beleza, chegou mais um aqui. Tá, eu troquei, botei no meu 4G aqui porque a internet de casa tá terrível. Fala, Alexandre, tudo bom, cara? Fala, professor. Beleza? Tudo tranquilo? Beleza, então tá. Vamos começar então. Tá? A gente viu a aula passada, que eu acho que eu publiquei agora, há pouco tempo, acabei não conseguindo, passou o tempo, eu não publiquei a aula da aula passada, né? Mas já está lá no YouTube, lá, né? Então a gente falou sobre, basicamente, propriedades mecânicas, né? Complementamos a avaliação de dureza, né? Falamos bastante sobre dureza, né? Onde a gente consegue relacionar a dureza com limites de resistência do material, tá? Mecanismos de aumento da resistência, né? Principalmente em relação ao encruamento, né? Encruamento é um endurecimento do material por deformação plástica, né? A gente falou bastante sobre encruamento também. Falamos sobre recristalização, né? Também a partir do momento que tu tem um material encruado, né? Deformado, com seus grãos, né? Deformados, né? Por encruamento, por deformação plástica, né? Por trabalho mecânico a frio, nós temos uma possibilidade através de um tratamento térmico de recristalização, né? De recuperar a condição original. Falamos disso. Beleza. Então, estamos falando basicamente sobre propriedades mecânicas de metais, né? Basicamente é isso. Eu queria voltar a uma questão que é da gente, para a gente ficar bem alinhado, que a gente vai falar bastante, é uma questão de trabalho quente, e trabalho frio. Né? Quando a gente fala trabalho a quente, quer dizer que o material, a gente está deformando o material, está trabalhando com ele, né?
numa temperatura acima da temperatura de recristalização do material. Ou seja, a gente está trabalhando, e a gente falou disso aula passada, tá? Aí vocês podem ver o vídeo da aula passada. Mas o trabalho a quente, a gente está trabalhando com material, se a gente estiver falando em aço, a gente está falando em torno de 1000 graus Celsius, né? A partir de 900, 1000 graus Celsius. Isso quer dizer que o material já está amolecido, né? Então, claro, falando a grosso modo, né? Só para a gente ter um start aí para quem não assistiu a aula passada, para a gente ter um start nessa aula de hoje. Então, quando o material, a gente está trabalhando a quente, quer dizer que o material está amolecido, ele está relaxado, né? Então, qualquer trabalho que tu fizer nele, de deformação, não vai alterar a microestrutura desse material, porque ele está justamente nessa temperatura de amolecimento, né? Agora, se a gente estiver trabalhando a frio, né, que é abaixo dessa temperatura de recristalização, que no caso dos aços é 1000 graus Celsius, no caso do cobre acredito que sejam 600 graus Celsius, se eu não me engano, né, ligas de cobre, né? Quando a gente estiver trabalhando abaixo dessa temperatura de recristalização, a gente está trabalhando a frio. Então, a gente está deformando o material, está fazendo um processo de conformação mecânica nele, né? Está trabalhando a frio e essa deformação vai causar mudanças na microestrutura, né, nos grãos do material. Tu vai deformar eles, alongar esses grãos, principalmente na superfície. E aí eu vou voltar um pouquinho aqui. Né? Por exemplo, nessa figura aqui, a gente tem grãos no estado normal, né? Como recebido, num aço. Isso aqui não diz que material é. Não diz, é só de um material, né? Provavelmente aço. Então, tu tem uma estrutura de grãos aqui, né? Ele foi atacado por um ácido, então ele revelou os grãos e a microestrutura do material. Depois que ele é deformado, por exemplo, vamos falar ele foi trabalhado, ele foi deformado plasticamente, ele ficou com grãos alongados, né? Então, esse aqui, ele ficou com alongamento nos grãos, né? Então, quer dizer o quê? Ele sofreu uma deformação plástica, né? E essa deformação plástica vai fazer com que, a gente viu isso na aula passada, essa deformação plástica vai fazer que o material fique endurecido. Ele aumenta a resistência mecânica dele, que é esse caso aqui, né? Então, quanto o material ele no estado normal dele, né, no estado como recebido ou no estado recosido, também pode ser assim, né? No estado como recebido, o material ele tem essa curva de tensão-deformação, né? Na medida que eu faço uma deformação plástica nele, né, que eu, por exemplo, faço no que a gente pode falar, a gente passa por rolos laminadores, ou faço até mesmo um processo de dobra, né? Um processo de dobra no meu material, eu provoquei uma deformação plástica, né? O processo de dobra nada mais é do que se eu tenho uma cantoneira, né? Se eu tenho uma cantoneira, nada mais é do que uma chapa dobrada, né? E uma chapa dobrada é uma deformação localizada que tu tem na tua cantoneira, né? O que tu fez? Tu deformou plasticamente essa região aqui, né? Claro, mas isso no caso de uma cantoneira, mas se tu passar uma chapa, por exemplo, que a gente vai ver mais à frente, uma chapa por rolos laminadores, como se fosse uma massa de pão, e isso é um processo metalúrgico bem famoso, que chama laminação, né? Então tem rolos laminadores aqui onde a tua chapa está passando. Então tu está fazendo um processo tu está fazendo uma conformação mecânica nela, né? E aqui são cilindros, né? São rolos laminadores, né? Então a tua chapa está passando por esses rolos laminadores e está achatando, né? Ficando na espessura que tu quer lá. Quando tu compra uma chapa, por exemplo, se ela tem 3 milímetros, ela passou por rolos laminadores com espaçamento de 3 milímetros. Se ela tem 6 milímetros,
passou por um espaçamento de 6 milímetros, e assim sucessivamente. Né? Então, ela está sofrendo aqui uma deformação plástica. Né? Se ela tiver a quente, o trabalho for a quente, essa deformação não vai causar alteração na estrutura cristalina dela, aliás, na microestrutura dela, né, nos grãos. Agora, se for um trabalho a frio, né, ela vai causar aquele alongamento, né, nos grãos. E vai ocasionar isso aqui. Tu fez uma deformação plástica. Inicialmente, tu tem esse gráfico de tensão-deformação. Né? Quando tu faz uma deformação plástica, tu fez uma deformação no material, ele vai assumir uma outra curva agora, ele aumentou a resistência mecânica dele, de uma resistência, aliás, ele aumentou o escoamento dele, né, o limite de escoamento, onde ele tinha inicialmente um limite de escoamento 1, agora ele tem um outro limite de escoamento depois de conformado, a frio, né? Se a gente fizer um tratamento de recristalização nele, né, um tratamento térmico lá específico, que a gente falou na aula passada, a gente vai voltar a ter essa mesma curva aqui, né? A gente tem essa capacidade através de tratamento térmico. Mas é isso, eu queria falar basicamente isso sobre trabalhar quente e trabalhar frio, né? Então, quando a gente trabalha frio, a gente sofre o encruamento, que é o enrijecimento do material. Ele aumenta a resistência mecânica dele ao escoamento, ele aumenta, porém ele diminui a ductilidade dele, né? Ele diminui a possibilidade de deformação plástica até a ruptura. Os limites de ruptura seguem os mesmos, porém o limite de escoamento modifica, tá? Ele ficou mais enrijecido. Bom, então a gente vai falar aqui, viemos falando sobre propriedades mecânicas, né, de materiais, gráfico de tensão-deformação, encruamento, né, dureza, medidas de limite de escoamento, limite de ruptura, né. A gente vem falando sobre essas propriedades, né. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os metais propriamente dito, né, sobre essas ligas, né. Como é que elas se classificam, onde é que as suas nomenclaturas, aplicabilidades, né, enfim. Vamos falar sobre isso. Então, a gente tem, olhando aqui um diagrama, né, um organograma, temos as ligas metálicas, tá? Essas ligas metálicas, elas podem ser ligas ferrosas, né, que são ligas de ferro, né, que tem o ferro como constituinte básico, né, ou ligas não ferrosas, que são ligas que não são a base de ferro, né? Pode até conter ferro, mas o ferro não é o elemento fundamental da liga. Por exemplo, o latão é uma liga não ferrosa, né? Alumínio e suas ligas é uma liga não ferrosa. Deixa eu ver o que mais. Ligas de titânio são ligas não ferrosas. E por aí vai. A gente vai falar mais delas depois. Tá? Por enquanto a gente vai ficar focado nas ligas ferrosas, né? Então as ligas ferrosas elas são extremamente abundantes, né? Elas são as mais baratas, né? Em relação às outras ligas não ferrosas, porque o ferro ele é abundante na crosta terrestre, né? Então a partir do minério de ferro, né? A gente consegue extrair o ferro, né? O ferro vem na natureza através de uma rocha, né? Tu encontra ele por um mineral, o F2O3, Fe2O3, ou a magnetita, hematita, são rochas, né? Onde tem óxido de ferro. Então, a partir de processos siderúrgicos, tu consegue retirar o ferro, isolar o óxido, tirar as impurezas e ficar só o ferro, né? Aí então tu consegue adicionar carbono e formar um aço, mas isso a gente vai falar mais à frente. Então, as ligas ferrosas são extremamente abundantes, né? Então, a gente tem por essa abundância, a gente tem uma boa relação econômica, né? Elas são ligas baratas, né? São mais baratas em relação às não ferrosas. Elas são versáteis, né? Porque o aço ele é extremamente versátil, resistente, flexível ou não, dependendo, né? E
ele pode ser flexível, ou, como ele pode ser endurecido, assim como ele pode ter limites de resistências muito altos ou não tão altos, né? Então ele é muito versátil, a aplicabilidade dele e as propriedades mecânicas que consegue atingir com ele, né? As ligas ferrosas. Né? A principal desvantagem das ligas ferrosas é a corrosão, né? Tu vai estar sempre preocupado, né, com a tal da corrosão. Isso aí é uma coisa que não faz parte do mundo dos não ferrosos, né? Das não ferrosas. Por exemplo, as ligas de cobre, as ligas de alumínio, elas não se preocupam com a corrosão, mas elas são caras, né? Em contrapartida. Né? Então a gente, normalmente nas ligas ferrosas, contra a corrosão, a gente tem umas técnicas contra a corrosão, né? Que a gente, se der tempo, a gente pode falar mais à frente. Não sei se vai dar tempo, mas corrosão é um assunto interessante que dá para a gente comentar. Bom, mas então a corrosão é a principal desvantagem das ligas ferrosas, né? Então, basicamente, ligas ferrosas, temos os aços, né? Dentro das ligas ferrosas a gente tem os aços e os ferros fundidos, né? São dois materiais totalmente distintos, são ligas de ferro-carbono, só que na medida que ultrapassa um limite de carbono lá, uma determinada quantidade de carbono, ele não é mais aço, ele é ferro fundido, que são propriedades totalmente distintas. Tá? Dentro dos aços temos algumas subdivisões também, né? Temos aços de baixa liga ou aços de alta liga, né? Vamos dar uma desmembrada nisso. Né? Aços de baixa liga são aços de baixo teor de carbono, né? São teores de carbono aí até 0,25, 0,30% de carbono, tá? É um aço de baixo teor de carbono. Um aço de médio teor de carbono são aços que variam de 0,30 a 0,60, 0,70 em termos de porcentagem de carbono, né? Em peso, né? 0,7% de carbono, 0,30 a 0,7 é por aí. E temos ligas de alto teor de carbono, que é a partir de 0,7 até 1 e pouco, né? Não muito mais que isso. Então, são ligas de alto teor de carbono. E mesmo dentro das ligas, por exemplo, de baixo teor de carbono, né? Existem os aços comuns, né? Aços de baixo teor de carbono comuns, por exemplo, o aço 1020, né? E existem aços de baixo teor de carbono com alta resistência mecânica, que aí tu vai incrementar outros metais, né, na tua liga, para que ele adquira algumas outras propriedades, né? Evolua nas suas propriedades mecânicas. Assim como em todos, né, de baixo teor, de médio teor também, tu tem médio teor aços comuns, né, como 1045, por exemplo, é um aço comum, né, de médio teor de carbono. E eles têm uma característica interessante, que eles são tratáveis termicamente, né? Esses aços de baixo teor de carbono aqui, eles não são tratáveis termicamente, né? Esses de médio teor de carbono são tratáveis termicamente, já consegue fazer a famosa têmpera nesses aços, né? E os altos teor de carbono também, né? Trabalham muito com a têmpera, né? A aplicabilidade deles basicamente é voltada para a têmpera, né? Para aumento de dureza do material, e aplicabilidade muito em aços ferramenta, né? Ferramentas de corte para usinagem, por exemplo, né? E ainda os aços ferramentas estão dentro de uma classificação também de aços de alta liga, que são aços de alta liga porque tem muitos elementos químicos, né? Aliás, elementos químicos não, metais, né? Adicionados na liga, em grandes quantidades, diferente aqui, por exemplo, nesse caso aqui de baixo teor de carbono, né? Baixa liga quer dizer o seguinte, quer dizer que é ferro, carbono e algumas pitadas de outros metais, né? Pouquinha coisa. A gente está falando aí de 90% de ferro, né? Aqui, quando a gente está falando de aços de alta liga, a gente está falando aí estamos falando de 50% de metais, né, inseridos na nossa liga. Então, basicamente, os aços se dividem dessa maneira, né? Baixa liga ou alta liga,
E aí tem os ferros fundidos, né? Os ferros fundidos têm as suas classificações, né? Existem basicamente esses 5 tipos de ferro fundidos aqui, né? O ferro fundido cinzento, o ferro fundido dúctil, o ferro branco, o ferro maleável e o ferro fundido vermicular. Cada um deles tem umas suas peculiaridades, né? As suas propriedades bem definidas, né? As suas aplicabilidades industriais, vamos dizer assim, né? Então é isso, né? Então as ligas metálicas ferrosas se dividem dessa forma. Depois a gente vai dar uma olhada aqui, nas ligas não ferrosas, tá? Hoje não vai dar. Hoje não vai dar tempo. Beleza. Mas antes da gente seguir, e essa não é um conteúdo dessa disciplina, né? Já é um conteúdo já entrando em materiais para construção mecânica, né? Mas é interessante a gente dar uma pincelada nesses diagramas de fase aqui. Porque quando a gente tem uma... O que é uma fase, né? Por exemplo, se a gente... Exemplo da água com açúcar, né? Se a gente pegar e ter um copo de água e botar 2 colherinhas de açúcar e mexer, vai se diluir, né? Então vai formar um líquido homogêneo, né? De água com açúcar. O açúcar vai se diluir na água, naquela molécula de água, e vai ter então um líquido monofásico, né? De uma fase só. Se a gente continuar botando açúcar, essa quantidade, as moléculas de água, né? Essa diluição do açúcar na água vai se saturar, vai chegar a um limite, e o açúcar não vai conseguir mais se diluir dentro, não vai conseguir se entranhar na molécula de água, né? Ele não vai ter espaço para isso, né? Então ele vai começar a se decantar lá no fundo. Por mais que tu mexa, não adianta, ele vai, quando parar o turbilhonamento ali, né, o sifão, a tua mexida ali, ele vai se depositar no fundo, né? Então tu tem uma outra fase ali, né? Assim como água e óleo, né? Não se misturam. Se eu mexer água e óleo, não vai se misturar de jeito nenhum, né? Se eu, por acaso, eles vão até né, se de alguma forma o óleo vai entrar um pouco ali no meio da água ali, ou mexendo, né? Mas não vai se misturar. Depois que o líquido acalmar, o óleo vai emergir, né? Vai ficar o óleo mais leve, né? Menos denso que a água, então ele vai subir, vai ficar na superfície. Mas se digamos que eu estou mexendo e, sei lá, por alguma técnica especial eu conseguir congelar essa água, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte transversal nesse congelamento, eu vou enxergar ali vou enxergar água, né? E vou enxergar manchas de óleo, né? No meio da... Então, o que acontece? Eu tenho fases diferentes. Eu tenho uma fase homogênea, né? De água com açúcar, por exemplo, né? Água com açúcar e óleo, né? Então, eu tenho uma fase homogênea de água com açúcar, que é tudo a mesma coisa, não enxergo nada, né? Só uma fase só. E tenho manchas de óleo, né? Que não se diluiu naquilo ali, que não se solubilizou na água e ficou uma segunda fase. Então tu está enxergando 2 coisas, né? 2 fases distintas. E com os metais é a mesma coisa. Tu tem os elementos químicos e eles estão diluídos ali na estrutura cristalina, né? Então tu vai observar no microscópio e aí tu não vai enxergar nada. Vai enxergar, por exemplo, vamos pegar o exemplo do aço, né? Se eu tenho um teor de carbono muito baixo, né? E aí eu vou ter que consultar o livro aqui, que eu acabei não botando essa informação, mas é rapidinho aqui, jogo rápido.
O que eu quero dizer é a solubilidade do carbono no ferro, né? Que é 0,002, se não me engano. Não vou conseguir achar rápido essa informação. Mas é mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. O carbono, para ele entrar nos interstícios do ferro, né? E o ferro puro, a gente sabe que o ferro puro é uma estrutura cúbica de corpo centrado. É uma estrutura cúbica de corpo centrado. Não, nem vou desenhar isso. Então, lá nos interstícios dos átomos de carbono, desculpa, os átomos de ferro, lá nos espaços que os átomos de ferro deixam, se alojam carbonos, né? Átomos de carbono. Só que isso tem um limite, né? Que é a solubilidade do carbono na estrutura cristalina do ferro. E esse limite em temperatura ambiente é 0,002%, né, por cento em peso de carbono. Então, tens uma estrutura lá homogênea, né, de ferro e carbono. Então, 0,002% de carbono vão conseguir se diluir ali nos interstícios da estrutura cristalina e vai ficar uma fase só, né? E aqui existem diagramas de fases, né, nas ligas metálicas, e a gente vai começar a falar um pouco delas, né? Mais é uma questão de apresentar, né? Mas essa é um diagrama de fases de ferro-carbono, tá? Clássico diagrama ferro-carbono, que para quem faz mecânica, isso aqui vai, se não viu ainda, é a primeira vez que viu, então a partir de agora vocês vão ver a vida inteira quando falar de materiais esse diagrama ferro-carbono. O pessoal da civil, a Carolina que faz civil, não vai trabalhar com isso aqui, provavelmente, ou muito pouco, né? Mas o pessoal da mecânica, quando se falar em materiais, diagrama ferro-carbono vai estar sempre presente, né? Então, o que acontece, né? Isso aqui são as diversas fases que um material pode ter, os diversos constituintes, né? De acordo com a composição de carbono, com a quantidade de carbono, né? Então, aqui bem nessa região aqui, ó, então a gente tem porcentagem de carbono em peso, né, aqui embaixo no eixo X, e no eixo Y a gente tem temperatura, né? Então, na temperatura ambiente aqui, né, abaixo dos 400 graus Celsius, o carbono ele vai ter uma fase chamada fase ferrita, que é o ferro alfa, né, que a gente já viu lá aquela alotropia do ferro puro, né? Então, o ferro alfa, o carbono vai estar diluído nesse ferro alfa numa quantidade de 0,02%. E a gente tem uma estrutura, uma microestrutura como essa, né? Então a gente tem aqui os contornos de grão, né? Os vários contornos de grão, e essa fase branca aqui, né? Quase que homogênea, alguns pontos aqui em preto, mas quase que homogênea essa fase branca, né? Essa é a famosa ferrita, né? Ou ferro alfa, né? Ou praticamente carbono, ou ferro puro, né? Ou ela é ferro puro, ou é o carbono totalmente diluído no ferro, né? E a gente fez um ataque químico aqui e ela se apresenta dessa forma. Só que isso acontece a 0,002% de carbono, né? Na medida que eu acrescento carbono, outras fases vão aparecer, porque aí o carbono já não tem mais espaço intersticial, né? Não tem mais espaço intersticial na estrutura cristalina do ferro, e ele vai se alojar, vai se ligar com o ferro de outras formas, né? Que a gente vai ver em formas de carboneto de ferro, Fe3,
C. Né? Vão assumir essa forma aqui, e elas vão ter, a gente vai ver, vão ter formas características. Então a região de ferro, de ferrita, ou carbono totalmente diluído, é uma região muito pequena aqui, né? O resto vão aparecer fases, né? Outras fases. E é justamente essas fases que vão dar as propriedades mecânicas do aço, por exemplo. Na medida que eu vou aumentando o teor de carbono, eu vou modificando essas fases, que vão aparecendo mais fases, né? Principalmente isso que a gente chama de carboneto de ferro, que a gente vai chamar de cementita, né? Esse carboneto de ferro aqui, chamado cementita, vai aparecendo e vai dando propriedades mecânicas diferentes para o aço. Muito bem. Analisando mais um pouco aqui, ó, se a gente analisar em temperatura ambiente, né, então a gente tem a diluição, a solubilidade do carbono no ferro é de 0,002%. 0,002%. E até vou escrever isso aqui. Quantidade de carbono em temperatura ambiente 0,002% em peso. Agora, o que acontece, né? Se eu pegar vou pegar um aço aqui, né, baixíssima quantidade de carbono, né, e vamos esquentar ele, né? Vamos esquentando, aí vai acontecer aquela chamada alotropia do ferro, né? Quando chegar a uma determinada temperatura, ele vai mudar a estrutura cristalina dele para uma estrutura CFC, e essa estrutura é chamada austenita, né? Ele vai estar trabalhando nessa região aqui, né? A gente pega esse cara aqui, vai esquentando, e ele chega nessa região aqui, que toda, aí depende do teor de carbono do ferro, né? Mas nesse caso aqui, é nessa região austenítica aqui. Essa região austenita é uma estrutura CFC, cúbica de face centrada, e aqui a gente tem cúbica de corpo centrado, né? E aí a gente vai reparar a seguinte situação. Nós temos uma diluição nessa região aqui, digamos que a gente esteja aqui a 1000 graus Celsius, 1100 graus Celsius. Aqui, nessa condição, a gente tem uma capacidade de diluição do ferro muito grande, muito maior. A gente consegue diluir carbono no ferro até 2,14%, até esse ponto aqui. Então, se eu tiver um material com altíssimo teor de carbono, mais de 1%, botar 1,5% aqui de carbono, e esquentar ele até uma determinada temperatura, eu vou conseguir diluir todo o meu carbono no ferro, porque eu mudei a minha estrutura cristalina de cúbica de corpo centrado para cúbica de face centrada. E uma estrutura cúbica de face centrada permite que abre os espaços intersticiais, né, os espaços entre os átomos de carbono, para o carbono conseguir se alojar entre ele. Então, nessa temperatura aqui, o carbono é CFC aliás, nessa temperatura, o ferro é CFC e o carbono tem todo esse espaço aqui para se alojar, né? Então, até ele consegue uma solução homogênea, né? Uma solução homogênea até 2,14% de carbono. E ele se apresenta dessa forma aqui, homogêneo, quase parecido com a ferrita, né? Se a gente conseguisse analisar, se a gente analisasse uma austenita, né, ela tem essa aparência aqui, né, lisa, né? Ou seja, tudo está diluído nessa estrutura aqui, né? O ferro está todo diluído nela. Só que aí, claro, quando a gente voltar para a temperatura ambiente, esse carbono ele vai sair da estrutura cúbica de face centrada, vai ter uma estrutura cúbica de corpo centrada de novo, e esse átomo central aqui do ferro vai expulsar carbono de dentro
de dentro da minha estrutura cristalina, né? E aí que vão se formar as outras fases. Aqui não vai acontecer, a 0,002%, né, não vai acontecer isso. Ele vai chegar lá, vai ficar sempre homogêneo, né? Mas se eu estou te falando de um aço 1045, vamos falar aqui, que é mais ou menos aqui, o que vai acontecer? Eu vou esquentar esse material, ele vai se diluir totalmente, né, no ferro, o carbono se dilui totalmente no ferro, mas quando eu baixar, o que vai acontecer? Eu vou ter uma parcela do meu material, vai ter a ferrita, que é essa região aqui, né, vai ter um pouco de ferrita, e eu vou ter, aqui, ó, na verdade, é isso aqui que eu vou ter. Eu vou ter um pouco de ferrita, que é o ferro alfa, mais a tal da cementita, que é que a estrutura cristalina expulsou, que é aquele átomo de ferro que estava em CFC expulsou, quando foi para o centro de novo, se transformou em CCC. Então ele reorganizou a estrutura cristalina e expulsou de dentro dos interstícios átomos de carbono. E esse carbono formou carbonetos de ferro fora de maneira não intersticial, mas de maneira substitucional. Não, substitucional não, é de maneira intersticial. Não é intersticial. Pode ser intersticial, né? Mas na verdade ele vai estar... É intersticial, vai ser um carboneto intersticial, de forma intersticial, mas não... Na verdade vai ser uma outra fase, né? Não vai ser vai ser uma fase diferente. Vamos para frente que a gente vai conseguir explicar melhor. Bom, vamos pegar um aço aqui, ó, aproximadamente um aço que a gente vai chamar de aço hipoeutetoide. E aços hipoeutetoides são abaixo de 0,07% de carbono, que é nesse caso aqui, ó, tem esse ponto aqui, vai até aqui, ó, 0,07% de carbono. Abaixo disso aqui, eu tenho aços hipoeutetoides. Então esse é o chamado ponto eutetoide. Se eu pegar esse aço, que tem, esse aqui é um aço 0,5, esse aqui é um aço 1020, mais ou menos, 1030, a gente vai esquentando ele, né? Vamos esquentando ele, cheguei aqui. Chegando aqui, eu tenho aqui uma representação de uma microestrutura, eu tenho o ferro, eu tenho a austenita, né? Tenho essa formação aqui, que é o chamado austenita, é chamado ferro gama também, né? De estrutura CFC. Então, tá aqui, né? Tenho aquela estrutura de grãos ali. Na medida que eu vou baixando, ela vai ultrapassar essa linha aqui. Nesse intervalo entre essas duas linhas aqui, ó, entre essa linha horizontal e essa linha curva aqui, eu tenho um aparecimento, eu já começo a expulsar os meus átomos de carbono que estão diluídos aqui no ferro, estão numa solução homogênea, eu já começo a expulsar eles. E aí começa a se formar no contorno de grão, exatamente no contorno de grão, núcleos de ferrita. Núcleos de ferrita, que é, na verdade, uma parcela diluída, né? Uma parcela de carbono diluído aqui. Mas baixando no contorno de grão começa a se formar a tal da ferrita. E quando a gente passar essa linha toda, e aí esses núcleos eles vão crescendo, né? Esses núcleos vão crescendo de ferrita. Quando a gente ultrapassar essa linha do ponto E para o ponto F, todo esse ferro gama aqui vai se transformar numa estrutura chamada perlita, né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma microestrutura, uma foto de uma microestrutura desse caso aí, né? O que está acontecendo aqui? Esses núcleos aqui que estão surgindo no contorno de grão são núcleos de ferrita, né, que eles vão crescendo, né, vão se desenvolvendo nos contornos de grão, e vai ficar esse branco aqui, ó, que é o mesmo, essa mesma
constituição aqui. Só que esse aqui é com muito pouco carbono, né? Aqui a gente tem mais carbono. A gente aqui é um aço 1030 mais ou menos, né? Então, parte vai ser só ferrita, e essa outra parte aqui, esse azulzinho, quando ultrapassar essa linha, vai se transformar na perlita, que é essa fase escura aqui, que é essa parte escura, né? E essa perlita, ela é basicamente isso aqui, lamelas de ferrita, essa parte branca aqui, tudo que está branco, né, é ferrita, e isso escuro é a tal da cementita, é o carboneto de ferro aquele. Então a perlita é uma estrutura lamelar de cementita mais ferrita, né? E é o que acontece aqui, parte vai ser só ferrita do material, parte desse material vai ser só ferrita, e parte desse material vai ser perlita, que é na verdade uma formação que acontece ali, uma outra fase, né? Então aqui a gente tem uma fase, em branco a gente tem uma fase, e em preto a gente tem uma outra fase, que é a perlita, né? Que é uma formação lamelar de ferrita mais cementita. É uma outra organização ali, né, desses elementos, né? Então, quanto mais carbono eu tiver, mais formação escura dessas eu vou ter. E essas formações escuras, elas são muito mais duras, muito mais rígidas que essas formações em branco, né? Esses carbonetos, os carbonetos normalmente, né, os carbonetos de ferro e os carbonetos de metais, de uma maneira geral, eles são duros, eles são rígidos, né? Então, essa estrutura aqui que vai dar esse tipo de formação que vai começar a aumentar a minha resistência, né? Vai diminuir a minha ductilidade, porém, ela vai aumentar a minha resistência mecânica, né? Então, quanto mais carbono eu tiver, mais estrutura desse tipo eu vou ter, mais duro vai ser o meu material, né? Nesse caso aqui, ele está mesclando aqui entre uma ductilidade, né, da ferrita, né, do carbono diluído totalmente no ferro, né, nessa parte branca, e essa parte mais enrijecida, né, mais dura, que é um carboneto, né. Bom, na medida que eu vou aumentando meu teor de carbono, pego um outro aço aqui com um pouquinho com exatamente 0,77% de carbono, ele já não vai ter mais essa formação. Aqui eu tenho a influência dessa região da ferrita aqui, ó, dessa região que era, né? Aqui eu tenho a influência dessa região aqui, né? Aqui, num aço eutetoide, né, que tem exatamente 0,77% de carbono, ele vai pegar toda a austenita, toda a estrutura austenítica, quando passar dessa linha, no resfriamento, vai se transformar essa estrutura lamelar, né? Uma estrutura lamelar chamada perlita, né? Aqui a gente tem a estrutura lamelar, mas tem formação de ferrita também, né? Não, aqui a gente tem toda a austenita se transformou em perlita. E isso é um aço que a gente chama de aço eutetoide. Se a gente tiver um aço hipereutetoide, ou seja, acima do 0,77%, a gente vai ter uma outra condição, né? A gente vai ter austenita, né, lá em cima, no aquecimento. Na medida que vai resfriando no contorno de grãos, no contorno de grão vai se formando o hidrocarboneto cementita, e ele vai se esticando aqui, vai se prolongando no contorno de grão. Quando eu ultrapassar essa linha, vai se formar perlita. Então eu tenho aqui essa região no contorno de grão branca, é a cementita, né? Região de cementita. E aqui a nossa estrutura lamelar, que ela é a perlita. Então vai ser um aço hipereutetoide, um aço mais endurecido. Tu pode ver que eu tenho muito mais regiões de carbonetos aqui no meu material, né? Então é assim que acontece nos tratamentos térmicos, né? O que acontece? Só que esse caso aqui, esse diagrama, né? Esse diagrama de ferro-carbono,
ele não leva em consideração a velocidade de resfriamento, né? Isso aqui acontece num processo de resfriamento muito lento, né? Quando eu acelero o tratamento térmico acontece quando eu acelero esse processo de resfriamento. Eu aqueço, onde eu aqueço o meu material até a zona austenítica, onde eu tenho uma alta diluição de carbono, né? Eu vou ficar nessa figura aqui. Eu esquento meu material até essa zona austenítica, né? Onde eu tenho uma alta diluição de carbono, né? E resfrio rapidamente, né? Para formar essas fases aí que a gente viu. E aí que vai formar a martensita, né? Depois a gente vai ver que a martensita é outro tipo de constituinte que se forma devido à velocidade de resfriamento, né? Que é uma fase muito dura, tá? Então, claro, aí entra a questão da velocidade de resfriamento. Aqui a gente não considera dessa forma. Esse diagrama de fase é um diagrama de equilíbrio, né? Que acontece um resfriamento muito lento, né? Então, como é muito lento, aos pouquinhos o carbono vai saindo né? A gente vai resfriando de maneira muito lenta, aos pouquinhos o carbono vai saindo da estrutura cristalina do ferro, vai se acomodando, né? De maneira lenta. Quando a gente resfria rapidamente, não, isso é uma mudança muito brusca e a gente tem um choque de temperatura, né? E a gente tem alguns aprisionamentos de carbono dentro da estrutura cristalina, né? E, bom, aí é uma outra história. Mas, basicamente, é isso. Tá? Então, o que a gente tem? Então, a gente consegue manipular as propriedades mecânicas dos nossos materiais através de difusão, né? E o que acontece aqui é difusão, é movimentação de átomos, né? Através de temperatura, tu coloca energia suficiente no teu material, né? Para os teus átomos começar a ter mobilidade, né? Se reorganizarem da maneira como eles acharem de maneira mais estável possível, né? E depois, por resfriamento, né? Controlando o resfriamento, eu consigo manipular e formar estruturas que podem me favorecer, né? Então, esse é o diagrama de fase, né? E assim como tem para o ferro-carbono, a gente tem o diagrama de fases do latão, por exemplo, né? Que a gente vai ver depois. Tem um diagrama de fases. Bom, então os aços eles são ligas, né, até 2,2% de carbono, né? Até aqui a gente é considerado aço. Acima disso, de 2%, são considerados ferros fundidos, né? Os ferros fundidos, a gente já trabalha nessa região do gráfico até 4,3% de carbono, mais ou menos, de 2 a 4,3%. Nessa região aqui são os ferros fundidos, né, que têm outras propriedades mecânicas um pouco diferentes do aço, né? Tanto que a gente trata eles como outro material, né? É outro tipo de material. Então, os aços, né? Ali até 2% de carbono, né? Eles podem conter outros elementos de liga também, né? Dentro de toda aquela estrutura ali pode conter, por exemplo, manganês, cromo, níquel, vanádio, molibdênio, cobre, tungstênio, né? Pode ter enxofre também, que vem lá do processo siderúrgico, lá da rocha, né? Que não se consegue eliminar totalmente o enxofre, o fósforo também, né? Mas são impurezas aí que não vão nos causar muito problemas, eles vão ficar em baixíssimas quantidades, né? Então, mas eles estão presentes também, né, no aço. Então, e também vão estar esses outros elementos de liga aqui, que no caso dos aços de baixa liga vão estar em pequeníssimas quantidades, né? Em baixas quantidades, né? E aí, como a gente já viu, são classificados como baixo, médio e alto teor de carbono, né? Baixas concentrações, né, de outros elementos, né? O aço liga
tem as adições de outros elementos, esses mesmos elementos, só que aí a gente já está falando em 50%, né, do total da liga, né? Então já é outro negócio, né? Outra história. A gente vai ver depois. Então os ácidos de baixo teor de carbono são ácidos ali é o 1020, entendeu? 1010, aquele ácido bem simples assim, o mais barato, né? E que vem muita cantoneira, barra redonda, esses perfis tubo quadrado para esquadrias, né? Alguns tubos simples também, de material simples, vendo de ácidos de baixo teor de carbono. São a grande maioria, né? Perfil I também vem ácido 1020, né? Perfil em U também, né? Então são esses materiais aí, né? Não respondem a tratamento térmico, porque tem baixíssimo teor de carbono, e isso e para conseguir um tratamento térmico, tu tem que ter um pouquinho mais de teor de carbono, né? Então o que tu pode fazer com eles eles aumentam a resistência através de trabalho a frio, né? De deformação plástica a frio, né? Se tu pegar uma chapa e dobrar ela a frio, né? Para fazer uma cantoneira, por exemplo, né? Dobrar ela, aquela dobra ali, a curva da cantoneira, ela ficou enrijecida. Ela é a parte mais, pode ter certeza que é a parte mais resistente do teu material, né? Tem maior resistência, né? É na curva, né? Bom, são ácidos de baixa resistência em relação aos outros ácidos, né? Por causa do carbono, por causa das baixas quantidades de carbono. Quanto mais carbono, mais resistente é o aço. Apesar de ser mais resistente, ele perde também em deformabilidade, ele perde em elasticidade, né? Ductilidade, né? Então são ácidos de baixa resistência, boa ductilidade e tenacidade, boa usinabilidade e soldabilidade, são baratos, né? Vantagens aí desses ácidos. Mas assim como a gente tem ácidos de baixo teor de carbono comuns, a gente tem os de alta resistência, né? Que são ácidos resistentes de baixa liga, né? Chamados, ou high strange low alloy, né? Depende da bibliografia que tu estava usando. Tu adiciona outros elementos de liga, dá uma mexida nesses elementos de liga aqui, né? Lá na siderurgia, os caras dão uma mexida nisso aqui, e vão te dar algumas características muito parecidas de boa ductilidade, boa usinabilidade, boa soldabilidade, e vão te dar uma resistência mecânica melhor, né? Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Aqui a gente tem uma tabela, né? Uma tabela de materiais. Então a gente trata como aços comuns de baixo teor de carbono, o aço 1010, o aço 1020, né? O aço A36, e essas classificações aqui, né? Essas classificações, ela tem da AISI, né? A AISI, ela quer dizer, deixa eu ver bem ao certo, é American Institute, poxa, não vou me lembrar de cabeça. Aqui no meu livrinho aqui, diz tudo. American Iron and Steel Institute, Instituto Americano do Ferro e Aço, né? American Iron and Steel Institute. E o SAI quer dizer Society of Automotive Engineers, né? A ISI, SAI, né? Ou ASTM. A ASTM é American Society for Testing in Materials. Então eles vão dar essa numeração aqui, né? E aí existe uma outra classificação que é a UNS, né? Essa UNS ela vai dar uma classificação parecida aqui, porém ela vai colocar letras, né? Aqui na frente, né? Basicamente ela vai classificar, essa UNS vai unir todas as ligas metálicas, né? Então ela vai ter a classificação, o mesmo padrão de classificação para
para ligas de cobre também, ligas de alumínio, né? Mas a mais usada é essa, a STM aqui, a ISI SAI, né? Então, 1010, 1020, né? E aí a gente tem aqui 1010, quer dizer, esses dois últimos aqui são a porcentagem de carbono, 0,10% de carbono. Um aço 1020 é um aço que tem 0,2% de carbono em peso, né? O A36 tem um pouquinho mais, tem até 0,29% de carbono. Tem o manganês, né? Tem 0,45, 0,45, 1%, 1%. O manganês ele é interessante, que é um elemento químico, um metal que tu adiciona na liga e ele te dá aumento de resistência, né? Aumento de resistência mecânica. Melhora também a usinabilidade, enfim, ele é um elemento barato e que te dá melhoras na tua liga, em determinadas proporções, claro. O cobre também, né? Outros materiais, por exemplo, como o cobre, 0,2% de cobre no A36, né? O silício, né, nesse A516, classe 70, né? Isso aqui, se não me engano, é para tubulação, 0,25% de silício. E por aí vai. Aí tem esses aços de alta resistência e baixa liga, né? Então são aços, por exemplo, aqui, com baixo teor de carbono, porém já com maiores quantidades de manganês, por exemplo, e outros elementos químicos, silício e cobre, silício, vanádio, nitrogênio. N é nitrogênio, né? Nitrogênio. E NB, se eu não me engano, é nióbio, né? Então, mas principalmente esses aqui, ó, vanádio e silício aparecem bastante, né? O cobre também aparece bastante. Então já são aços, o que aconteceu? São aços de baixa liga, né? De baixos teores de liga, né? Baixos teores de carbono. E só que aumentou um pouco a resistência, né? Então, baixa liga de alta resistência. Essa é na verdade, é um aço de alta resistência a baixa liga, né? Normalmente aparece dentro da nomenclatura de materiais. Assim. Aqui a gente tem algumas propriedades mecânicas desses materiais. Por exemplo, um aço 1020, ó, ele tem um limite de resistência à tração, um limite de ruptura de 380 megapascal, enquanto um limite de escoamento de 210. Então aqui, ó, tubos, aço estrutural e chapas, né? O que aparece, que o aço 1020 aparece, né? E, claro, a tua tubulação, se tu vai usar um tubo de aço 1020, é porque o teu tubo está projetado, né, para essas propriedades mecânicas aqui, né? Propriedades mecânicas. Tem uma ductilidade, né, interessante isso aqui. Esses aços de baixa liga são aços dúcteis, né? São porcentagens de alongamento bastante altas, né? 20%, né? 25% na média aqui. Esses aços de alta resistência, tu vê que ele já aumenta o limite de escoamento, ó, ele já passa para 290, 380 megapascal, com boa ductilidade, ó. Então, tu mantém o que tu faz, né? Tu mantém as tuas propriedades mecânicas, né? Tu mantém as características de um aço de baixa liga, porém aumenta a resistência dele, né? Aumentou o limite de escoamento dele, mas manteve alguma ductilidade razoável, né? Uma boa ductilidade. Né? Estruturas que são aparafusadas ou rebitadas, ó, esse A440 aqui, o A440, né, bastante usado, né? Estruturas usadas em baixas temperaturas, né? Esse cara aqui, o A633 classe E, estruturas, né, em baixas temperaturas. A656 classe 1, chassi de caminhões, vagões de trem, né? Já tem uma resistência bem alta aqui, ó. Isso aqui é muito alto, tá? Uma ductilidade razoável, muito boa. Mas é isso aí. E aí o teu projeto vai se enquadrar nisso, né? Eu vou analisar as minhas tensões lá, as minhas solicitações, né? No projeto mecânico. E eu vou escolher um material baseado nas propriedades mecânicas, né, nos limites de escoamento, né, vou me basear também na ductilidade dele, né,
na deformação que ele pode ter, e vou me basear também no preço, né? Então, aqui, quanto mais elementos de liga, mais resistente ao material, mais caro ele vai ser, né? Mais complexa também é a fabricação desse material, né? Aços de médio teor de carbono, né? A gente estava falando de baixo teor de carbono, os médios teor de 0,3 a 0,6% de carbono, né? Já respondem por têmpera, né? Já responde a um tratamento térmico de endurecimento por têmpera, né? Só que baixa temperabilidade, quer dizer o quê? Eu não consigo fazer se eu pegar uma barra redonda, por exemplo, e fazer uma têmpera nessa barra redonda, provavelmente essa têmpera ela não vai atingir o núcleo do meu material, vai ficar mais na superfície, né? Às vezes eu preciso de um material totalmente preenchido com martensita, né? Que é o resultado de uma têmpera, né? É uma estrutura tipo a perlita, né? Tipo aquela perlita, só que de uma outra forma, bem mais dura, né? A martensita. A gente vai ver isso mais à frente. Então, a temperabilidade desses de médio carbono não é tão boa, né? É mais superficial, né? Usado onde se necessita alta resistência, resistência à abrasão, tenacidade, né? Vamos ver aqui alguns. O próprio 1045, ou 1040, na verdade 1040 é 1040, 1045 é 1045, né? 1040 é 0,4% de carbono, e 1045 é 0,45% de carbono. Aqui é 0,80% de carbono, 0,95% de carbono, quase 1% já, né? Então, aços de médio teor de carbono, né? Aqui a gente já está falando de um 1040, vamos comparar com 1045, né? Então ele já está falando aqui, ó, limite de escoamento, de 430 a 585. Quer dizer o quê? O aço 1045 como recebido, ou no estado recosido também pode ser chamado, né? Ele chega a 430 de escoamento, megapascal. Porém, se tu fizer um tratamento térmico nele, tu pode atingir aí 585 megapascal, né? Tu tem um endurecimento de um aumento da resistência dele bem significativa, né? Claro que tu vai ter uma diminuição da tua ductilidade, né? Enquanto no primeiro caso ali a gente tem 33% de ductilidade, uma boa ductilidade, alta, né? Quando tu faz o tratamento térmico, ele aumenta a resistência ao escoamento dele, porém ele diminui a ductilidade, né? Aqui algumas aplicações, né? Virabrequins, parafusos, né? Aços liga, né? Aqui, então a gente já fala do famoso aço liga. Isso aqui é um aço liga. Bom, já são teores de carbono bem mais altos, né? Aqui a gente não tem a composição química deles, não coloquei. Mas aqui a gente já está falando de limites de escoamento de 700 megapascal, né? 700 megapascal. E aí, através de um tratamento térmico, ele pode ir a 1770 megapascal, 1500 megapascal, 1800, né? Trabalhando já nos aços, já na têmpera, né? Com a têmpera. Então, por exemplo, molas, né? Molas é um aço de... Se eu trabalhar aqui nessa região sem tratamento térmico, ó, tem uma boa elasticidade, né? E uma boa resistência ao escoamento, né? Então, eu deformo ela bastante, tem uma boa elasticidade e um limite de escoamento bem alto, né? Então, uma mola se enquadraria nesse quesito aqui, né? Ferramentas manuais, né? Já endurecidas, daí nesse caso. Buchas, tubulações em aeronaves, eixos, pistões, engrenagens. Esse aqui, ó. Esse aqui é um aço endurecido, ó, por engrenagens, com certeza é um aço que passou por tratamento térmico, né? De endurecimento superficial ali. Então ele não foi um endurecimento total, né, dentro em toda a seção transversal do material, mas ele foi ele conseguiu fazer um endurecimento superficial e chegar a um limite de escoamento de 1860 megapascal. Então, isso na medida que a gente vai incrementando carbono e outros elementos de liga, vão formar fases e essas fases, né, vão agir como
como restrição aquele movimento das discordâncias que a gente falou aula passada, né? Eles vão restringindo o movimento da rede cristalina, né? Por isso que ele vai aumentando, né? Quanto mais elementos de liga, mais impurezas tu está colocando no teu material, mas essas impurezas são intencionais, né? São proporcionais. Então, mais restrição ao movimento das discordâncias tu vai ter, né? Aços com alto teor de carbono, aí já é de 0,7 a 1,4%, né? Já é aço alta liga, né? Responde a tratamento térmico. Esses aços basicamente são usados com tratamento térmico, né? São quase sempre empregados endurecidos, né? Ou tratados termicamente. Usado onde se necessita elevada dureza e resistência ao desgaste, né? Por exemplo, ferramentas de corte, né? Bits, né? Ferramentas, serras, ferramentas de uma maneira geral para cortar, né? Fresas, né? Então, qual é a condição de um material cortar o outro, né? Se um material, a condição básica, né, para um material conseguir cortar o outro é um ser mais duro, né? Ele ser mais duro que o material que vai ser cortado, né? Então, na medida que eu tenho materiais endurecidos, né, materiais de alto teor de carbono, alta resistência, e ainda endurecidos por tratamento térmico, né, eu tenho umas durezas elevadíssimas, né? Então, que eu consigo cortar aços menos duros, né? Então, eles são empregados normalmente em ferramentas. Ainda acrescentando algumas cromo, vanádio e tungstênio, por exemplo, para formar esses carbonetos aqui, né? Alguns carbonetos que vão restringir aquela coisa, né, de restringir o movimento das discordâncias, né? Vamos tornar esse material mais resistente, né? Menos dúctil, menos flexível, menos elástico, porém com limite de escoamento lá em cima, né? Bem maior. Então, esses elementos químicos aqui adicionados formam carbonetos aqui, né? Formam carbonetos e já tem alto teor de carbono, né? E ainda acrescentando esses carbonetos aqui, esses elementos, então esses carbonos sobrando, vamos dizer assim, na tua liga, vão se juntar com esses elementos para formar carbonetos, né? Usados em ferramentas de corte e matrizes para forjamento, né? Sabe aquelas formas, por exemplo, para te fazer uma estampagem de material, por exemplo, sei lá, um para-choque de um carro, né? Aí, claro, hoje os para-choques são de plástico, né? Mas para-choques antigos, né? Que eram de ferro mesmo, né? De aço. Então, tu tem uma forma ali, né? Tu tem uma forma, um formato do para-choque, vem um punção e estampa aquela chapa, né? Então, essa forma, ela tem que ser de um material extremamente duro, extremamente resistente à deformação, né? Então, esses materiais, alto teor de carbono, alta liga, né? Justamente essas matrizes, né? Que a gente vai... Por exemplo, numa dobradeira, tens uma dobradeira, né? Tu tem, na verdade, uma matriz ali, né? Tu tem um formato em V ali, né? Tu tem e a teu punção da tua dobradeira vai bater ali para fazer uma dobra numa chapa. Aquele formato, aquela matriz em V ali é de um material de alta liga, né? Alto teor de carbono, endurecido, que não vai se deformar, né? Que não vai se deformar quando for submetido à pressão, né? Então vamos ver, aí a nomenclatura aqui da ISI já muda, né? M1, A2, D2, O1, S1, W1, né? Ou também pelo número UNS, né? Essas ligas com essa nomenclatura aqui. Então já são ligas, em vez de tu ver 1020, por exemplo, tu vai ver deixa eu pegar um aqui, esse aqui um A2, né? Um ISI A2. Então ele tem aqui 1% de carbono, 5% de cromo, já é a alta liga, né? 0,30% de níquel, 1,15% de molibdênio, 0,35% de vanádio. Se a gente somar isso aqui tudo, vai dar aí uns 7% aí de elementos de liga, né? Usado em punções, matrizes para gravação e relevo, né? Outro material aqui de alta liga, brocas, serras, ferramentas de torno e plaina, né?
Então são esses materiais aqui, né? Já estamos falando de materiais extremamente duros, né? A gente aparece algumas propriedades mecânicas deles aqui. E aí, falando de aços de alta liga, também existem os aços inoxidáveis, né? Que são basicamente aços resistentes à corrosão. Então, existem situações, principalmente na indústria alimentícia, por exemplo, né, que precisam que os materiais resistam à corrosão, né, que não sejam corroídos pelo fluido de trabalho ali, né, ou pela atmosfera, né, seja. Então, eles são resistentes à corrosão, à ferrugem, né, em diversos ambientes. E aí, claro, pode ser um ambiente, pode ser atmosfera, né, um ambiente atmosférico, né, mas pode também ser um ambiente extremamente ácido, né, a indústria do papel, a indústria do adubo, né, então eles trabalham com ambientes extremamente ácidos, então com produtos ácidos, né, então tem que ter um material aí resistente em alguns processos, né, dentro da linha de produção tem que ter uma resistência à corrosão, né. Então, um aço é considerado inoxidável, isso aqui é importante, né? Ele é considerado inoxidável quando o teor de cromo fica a partir de 11%, né? Que é bastante. Né? A partir de 11% é um aço inoxidável. Né? Aí tem todo um processo eletroquímico lá, né? É um processo que o cromo vai formar assim como a alumina, o cromo, no caso do alumínio, né? O cromo forma uma capa protetora que impede a oxidação do material, né? Uma camada de passivação, que chama também, uma camada passiva, né? Que é uma camada que isola o material do ambiente, né? Ocasionada pelo cromo. Né? Tem resistência a resistência à corrosão é melhorada por níquel e molibdênio. Normalmente os ácidos inox não é só cromo, né? É ferro, cromo, ferro, carbono e cromo, né? Eles são ferro, é uma liga, basicamente é ferro, cromo, níquel e um pouco de carbono, né? A alta liga, então a gente está falando aí de 1% de carbono, mas aí nós vamos estar falando de 11% de cromo e, dependendo do teu aço inox, vai ter 10% de níquel, 5% de níquel, 15% de níquel, depende do aço inox, né? Aí vai depender do tipo, né? E esses tipos de ácidos inox, né, eles se dividem em três, basicamente. São os martensíticos, os ferríticos e os austeníticos. E está basicamente baseado nisso, nos teores de cromo e de níquel e de molibdênio, né? Os teores de carbono não mudam muito, né? Ficam na casa de alta liga em 1%, 0,8%, né? Mas os teores de níquel, molibdênio e cromo, eles vão lá na casa dos 10%, 15%, 20% até de níquel, por exemplo, 20% de cromo, dependendo do tipo de material, se é um martensítico, se é um ferrítico, se é um austenítico, né? Então, ácidos inoxidáveis martensíticos, eles são tratáveis termicamente, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem algumas... Aqui a gente tem algumas propriedades, alguns elementos químicos ali. Os martensíticos, eles são tratáveis termicamente, né? E os outros dois não, o ferrítico e o austenítico não são tratados termicamente. Então, uma forma de tu aumentar a resistência mecânica desses materiais é a deformação plástica mesmo, deformação a frio. Então, por exemplo, ferríticos, né? Aqui, essa nomenclatura é a ISI 409, 446, todo aço inox que começa com 400, ele é um ferrítico, né? Que tem composições químicas aqui de 0,08% de carbono, baixo teor de carbono, né? Mas tem 11% de cromo, 1% de manganês e 0,5% de níquel. Então ele tem basicamente cromo. Esse aqui é o mais básico, é o aço inox mais básico, né? Que tem aí. Esse aqui, o 446, já aumenta um pouco o teor de manganês, né? E aumenta também o teor de cromo, né? 25% de teor de cromo, né? É bastante.
Então, os ferríticos é isso, basicamente é cromo, né? Pouco, e os outros elementos de liga são poucos, né? É um material magnético, ele é utilizado aqui, ó, para, por exemplo, válvulas, ó, válvulas para inox, né? Para alta temperatura, para talheres também. Talheres são feitos de material ferrítico, né? É um material magnético, uma das formas de tu diferenciar um aço inox de outro é o magnetismo, né? Os ferríticos e os martensíticos, eles são magnéticos, né? Os austeníticos são amagnéticos, não são magnéticos. Agora, partindo para os austeníticos, né? E aí ele é austenítico porque tem uma estrutura austenítica, né? A microestrutura dele é parecida com aquela da austenita lá que a gente viu, voltando aqui rapidinho. A microestrutura dele em temperatura ambiente, diferente do ferro, né? Que o ferro só adquire essa estrutura austenítica lá em 1000 graus Celsius, né? O aço, né? Adquire essa estrutura lá em 1000 graus Celsius, só o aço inox, doutor. O aço inox austenítico, ele é austenítico, a microestrutura dele vai ser austenítica em temperatura ambiente, né? E aí ele tem cromo e já tem 9% de níquel, ó. Já tem 9% de níquel, né? 19% de cromo, 9% de níquel. O 304. E esse aqui é um aço muito utilizado na indústria alimentícia, que é o 304, né? Por exemplo, panelas inox, né? É de 304. Tanques fermentadores, por exemplo, no vinho, na cerveja, né? São de 304, né? Tem os 316 também, que são austeníticos. Aí o que ele muda aqui? Ele diminui o teor de carbono, tá? Tem um pouco de teor de cromo, mas aumenta o níquel, tá? Com o aumento de níquel, ele aumenta a resistência à corrosão dele em determinados ambientes. Por exemplo, ele já trabalha na indústria do papel, por exemplo, né? Com reatores aí com ácidos, né? Então a gente já é um material bem mais resistente a ambientes agressivos, né? Aqui tem alguns limites de resistência deles que não são tão altos, na verdade, né? O objetivo desses materiais, ele tem uma boa, olha só, os ácidos austeníticos, olha a ductilidade dele, 40%, né? Então eles são perfeitos para fazer panela, tanque, né? Para soldar para fazer um tanque grande, né? Que tu precise fazer em partes, né? Então tu deforma uma parte, por exemplo, da chapa e consegue ter uma boa soldabilidade, né? Consegue soldar de maneira facilitada para formar o tanque, né? Então tu tem 40% de ductilidade, uma baita de uma deformabilidade, né? Então para panelas, tanques, show. Esses aqui já não tem tanta ductilidade, né? Não tem tanta soldabilidade também, né? Os aços inox ferríticos. E nem os martensíticos. Corrimão de inox também se usa o 304. Corrimão de inox? Aham. Para escada, Por quê? assim. Por que o 304, será? Não Por que sei. não usa o ferrítico? Claro, aí entra a questão da soldabilidade, né? Por Acho exemplo, que porque essa questão, assim, porque tu consegue unir ele todo, né? sim, claro. Os ferríticos e os martensíticos não toleram muito a solda, né? Não é muito fácil de soldar eles. Então, esses aços aqui, esses inoxidáveis são muito, a soldabilidade deles e a deformabilidade deles são muito boas, né? Aí tem os martensíticos. Os martensíticos já são para aplicações de mais rigidez, né? São aços mais endurecidos, eles são endurecíveis por tratamento térmico, né? E aí já estamos falando aqui de rifles, né? De canos para arma, né? Cutelaria, né? Facas inox, né? Facas de aço inoxidável normalmente são de aços martensíticos, né? Essas nomenclaturas aqui. 400, 440A, 410, 440A. E aí
os martensíticos, eles são basicamente também com pouco níquel, né? Basicamente cromo. Já são um pouquinho mais resistentes, né? Esse aqui no estado recosido, ó, 275 megapascal de resistência, tratado termicamente, 620 megapascal, aumenta sensivelmente, né? Aí existem outros, uma outra classe de aço inoxidável, que é os endurecidos por precipitação, que esses, olha os limites de escoamento desses caras, né? Que aí endurecíveis por precipitação é um processo de tratamento térmico também, tá? Então eles têm teores de cromo, níquel, alumínio e manganês. E é muito louco isso, porque na verdade uma pequena modificação na composição química deles já provoca uma mudança muito grande, né? Por exemplo, esses caras aqui, ó, os martensíticos, eles têm 0,15% de carbono, 12% de cromo, 1% de manganês. Esse aqui tem 0,09% de carbono, um pouco menos, metade, quase metade, né? 17% de cromo e 7% de níquel. Essa adição de 7%, pequena diminuição de carbono e adição de níquel, de 7% de níquel, modificou totalmente, mais o alumínio, mais o manganês, essa receita aqui, essa composição, formou uma microestrutura que favorece esse cara aqui, esse tipo de tratamento térmico, e que dá um resultado de resistência mecânica absurdo, né? 1310. Né? Molas inoxidáveis, quando tu precisa de uma mola de material inoxidável, né? Facas, vasos de pressão, né? Desse material. Mas esses... só que é o seguinte, né? O cromo e o níquel são caríssimos, né? Então, normalmente, aços inoxidáveis, eles são caros. Então, enquanto a gente está falando aí de um aço 1020, tu compra R$3 uma cantoneira ou uma chapa, sei lá, R$3 o quilo, uma chapa de aço inoxidável, tu vai comprar R$30 o quilo, né? São 10 vezes mais, né? É um material bastante caro. Bom, depois dos aços, então, saindo um pouco dos aços, a gente entra na parte de ferros fundidos, né? Isso tudo vocês vão ver, tá? Dentro da da disciplina de ciência dos materiais, a gente vê isso um pouco mais corrido, tá? A gente vai apresentando, né? Vocês vão aprofundar isso em materiais de construção mecânica, né? Lá vocês vão aprofundar esses materiais aí que se usa para tratamento, vão aprofundar no tratamento térmico também, né? Aqui a gente vai dar uma geral, assim, de processamento desses materiais aí, tá? Ferros fundidos, né? Ferro fundido também é um material para construção mecânica. Então, lá na disciplina vocês vão trabalhar um pouco mais a fundo nos ferros fundidos, tá? Então, basicamente, os ferros fundidos a gente tem 4 tipos aqui, né? O ferro fundido cinzento, o nodular, o branco entre parênteses maleável, que na verdade o branco ele se transforma em maleável, depois a gente vai ver isso, e o vermicular, tá? E o que é isso, né? Basicamente, eles são materiais que trabalham lá no gráfico, eles são materiais que trabalham nessa faixa aqui, né? De 2% para cima até 4,3%, mais ou menos, né? Nessa faixa aqui, e apresentam uma estrutura um pouco diferente dos aços, né? Começando pelo ferro fundido cinzento, né? Então, eles são os mais baratos, os mais básicos, os mais simples, né? E são... só que eles têm limites de resistência muito baixos, eles são frágeis, né? Materiais com muito carbono, muito teor de carbono e fragilizados. A microestrutura deles, a gente vai ver ali depois, favorece a fragilização, a abertura, a propagação de trincas, né? Então, eles são materiais que não são bons como resistência mecânica, assim, né? No limite de tração dele, lá no limite de escoamento dele. Não é bom, né?
Ele é frágil, um material extremamente frágil. Porém, ele tem uma característica muito interessante, que é o amortecimento, né? Por exemplo, aqui a gente tem um gráfico de vibracional, assim, de amortecimento, né? Então, se a gente comparar com aço, essa azul aqui em aço, se eu estou trabalhando com uma máquina, né? E essa máquina tem uma carcaça, uma estrutura de aço, vamos pensar assim, ela tem uma estrutura, um sistema, uma resposta de amortecimento longa, né? E já o ferro fundido não, ele é um material amortecedor, né? Ele tem uma resposta para o amortecimento muito boa. Então ele é usado em carcaças de máquina, assim, como base de máquinas, né? Principalmente base de máquinas pesadas. Tá? E outra característica interessante é que ele é fácil, ele tem boa fluidez na hora da fundição, né? Na hora de derramar o metal líquido na forma, né? No molde. Ele tem uma boa fluidez e tem uma contração, uma taxa de contração por resfriamento baixa, então te facilita, né, dentro dos processos de fundição. Depois vocês vão estudar processo de fundição, vocês vão ver a importância dessas propriedades, né, de fluidez e de contração do material. Tá? Outro tipo de ferro fundido, aí adicionando magnésio, né? Então a gente tem uma liga lá de acima de 2% de carbono, né? Com uma adição de magnésio, né? No ferro fundido cinzento, a gente tem resultados ele gera um material muito mais dúctil e com resistências muito melhores, né? Que é o ferro fundido nodular. Ele vai ter uma outra característica microestrutural que vai favorecer os limites de resistência dele. Tá? O branco trabalha com teores de silício, ele é um material extremamente duro, de altíssima dureza, muito frágil, e que ao aquecer ele, fazer um tratamento térmico, acontecem mudanças microestruturais que ele se torna um pouquinho mais maleável, por isso o nome maleável. Né? Então, o branco, então o ferro fundido branco, ele nunca vem branco, né? Ele vem maleável, né? Em aplicação industrial. Né? Mas inicialmente tu adquire tu, tu obtém um ferro fundido branco para depois transformar em maleável por um aquecimento aqui nessa faixa de temperatura. Né? E aí o vermicular é uma outra formação, é um intermediário entre o ferro fundido cinzento e o ferro fundido nodular. Né? Vamos ver aqui. Né? Esse aqui, a letra A, é um ferro fundido cinzento, então ele tem essas lamelas aqui, essas tiras aqui escuras de alta concentração de carbono, fragilizadas. Isso aqui é uma grafita, tá? Quando tu tem muito carbono, começa uma outra estrutura de carbono também, que não é o carboneto de ferro, mas sim a grafita, né? Que é uma estrutura frágil, né? Como o grafite, né? E ela pontiaguda dessa forma, ela favorece propagações de trinca. Então, na medida que tu faz um ensaio de tração nesse material aqui, essas trincas se propagam com facilidade, tá? Então, o ferro fundido cinzento ele tem esse problema, mas ao mesmo tempo ele tem aquelas características de amortecimento, né? O magnésio, ele vai fazer com que essa grafita, em vez de ficar nesse formato, ele fique nesse formato aqui. A grafita fica nodular, arredondada, e ela tem essa característica microestrutural e que vai dar, pela atenuação desses cantos vivos aqui, dessas pontas, né? Ela vai atenuar essas concentrações de tensões que a gente tem nas pontas aqui e vai tornar o material mais dúctil, né? Mais interessante aí quando tu precisa de melhor resistência mecânica e maior ductilidade. Esse aqui embaixo é o ferro fundido branco, né? Branco, né? Que tem essa estrutura totalmente escura aqui, que basicamente é por conta do excesso de carbono, né? Fragilizado e quando eu digo fragilizado, eu não estou dizendo com resistência baixa, dureza baixa, né? Material frágil é aquele material que definitivamente não tem deformação plástica, né? Então, o material frágil, ele pode ter um limite de resistência, ele pode ser frágil e ter um limite de resistência altíssimo, né?
Não é o caso do ferro fundido branco, a gente vai ver alguns limites deles, mas essa é uma primeira condição, né? E quando tu faz um tratamento térmico nele, ele vira o ferro fundido maleável, né? Então ele se transforma através de um aquecimento de 800 a 900 graus Celsius, ele muda a microestrutura dele e passa a ser maleável, né? E esse aqui, o vermicular, na verdade, ele é um intermediário entre esses dois, o cinzento e o nodular. Ele tem essas estruturas aqui, essas estruturas de vermes, né? Vem de vermes mesmo, e, e alguns nódulos se formando aqui, né? Então, só que ele tem algumas propriedades interessantes aí, como condutibilidade térmica, né? Melhorada, né? Então, tem as suas aplicabilidades. Por exemplo, vamos ver o ferro fundido cinzento, aqui, né? E aí são as microestruturas dele, né? Então, aplicações típicas, fundições diversas, pequenos blocos cilíndricos, cabeçotes, pistões, placas de embreagem, caixas de transmissão, não, mas só a caixa, né? Não a transmissão, não as engrenagens, mas só a caixa de transmissão, pela questão da vibração, né? Tem alguns ferros fundidos cinzentos melhorados aqui para fundições de motores diesel, revestimentos, cilindros, pistões, já com propriedades melhoradas, né? O dúctil, peças que contêm pressão, como corpos de válvula e bombas, né? Válvula e bomba, carcaça dessas elementos aqui, desses componentes são submetidos à pressão, né? Então tu tem são fabricados de ferro fundido, né? Engrenagens também, né? Aí o ferro fundido maleável, que é o branco, né, amolecido ali, é para serviços gerais, engenharia, temperaturas normais e elevadas. Tem as suas aplicabilidades aí, né? Cada um tem a sua aplicabilidade. Basicamente são esses 4 tipos de ferros fundidos aqui, né, que se apresentam. E aí, como é que são obtidos esses materiais, né? O processo de obtenção deles aí já é uma outra disciplina, é uma disciplina chamada processos siderúrgicos, né? Tem na mecânica, né? Então aqui a gente vai dar só uma pincelada. Existem diversas formas de tu fabricar um componente, né, um material, né? A primeira coisa é a siderurgia, né, que é justamente a parte de fabricação de obtenção de um metal, né, que é tu retirar a siderurgia vem do cider, esse cider quer dizer sideral, né, que é tu pegar, porque da onde vêm os nossos metais, né? Os nossos metais vêm do espaço, né? O planeta Terra se formou com poeira cósmica, enfim, vem se formou por bombardeio de meteoros também, né? Todo o processo de formação do planeta Terra. Então, quer dizer, os metais eles vêm do espaço em formas de minérios, né? Então, daqui vem o termo siderurgia, vem de sideral mesmo, do espaço sideral, né? Então, a siderurgia é a técnica de tu pegar aquela rocha e separar o elemento metálico que tu quer. Tu separar o ferro, tu separar o cobre, tu separar o alumínio, o alumínio, né? Essa é a técnica, essa é a questão, a parte da siderurgia, né? Separar do minério, né? E aí depois de fabricado dentro da siderurgia, né? Fabricado produzido o teu material metálico, né? Tu tem as técnicas de fabricação desses materiais, né? Então, eu tenho um bloco da siderurgia surge um lingote, né? Ou um bloco sem forma definida, né? Ou com a forma da forma ali que eu derramei, aquele metal líquido, né? Derramei numa forma ali e tem um lingote que a gente chama, né?
Então, a partir desse lingote, é como se fosse uma massa de pão, né? Tu faz um pão, tem aquela massa, e se tu quiser sovar ela, passar por rolos, né, de sovar a massa, tu tá fazendo, na verdade, uma operação de conformação, que é a laminação, né? Então, tu vai pegar aquele lingote, aquela barra, aquela massa de metal já nos componentes químicos já regulados, né, da siderurgia, né? Tu vai colocar em rolos laminadores que vão fazer chapas, por exemplo. E não só chapas, eles vão formar perfil I, cantoneiras, barras redondas, né? Tudo por laminação. Também tu pode fazer processos de forjamento, que é a partir de uma matriz, de uma forma, e pressão tu dá forma numa chapa, né? Por exemplo, tu fazer... vamos pensar aí, forjamento. Tinha materiais de peças metálicas, né, de formatos complexos que tu adquire por uma forma e uma prensa, né? Então, basicamente é isso, é o forjamento, né? A extrusão, que é as barras redondas, por exemplo, ou até quadradas, elas são feitas muitas por extrusão, que é tu forçar o tarugo, né, o teu tarugo, tua massa de material a passar por um furo redondo, né, ou quadrado, né. E tem a trefilação também, que é a produção de arames, né, que é tu, em vez de empurrar, que é o processo de extrusão, tu puxa, né. Então, tu, através de uma fieira, passa o teu arame, teu material passa através de um pequeno orifício da bitola do arame por trefilação, né? Ele puxa o arame, né? Isso aqui é interessante, eu acho que eu vou pedir um trabalho para você sobre isso, para dar uma pesquisada bem rápida assim sobre esses processos, só para ver como é que é, né? Para quem faz mecânica, vai ter uma disciplina que vai falar sobre esses processos, mas para quem faz outra engenharia, provavelmente não, né? Então é interessante que se conheça os processos de conformação mecânica, né? Como é que se produz, principalmente a matéria-prima, cantoneiras laminadas, né? Perfis I laminados, perfis U, barras redondas, arames, os mais diversas bitolas, mais diversos perfis, né, de metais. Depois tem os processos de fundição, né, que é basicamente derramar metal líquido num molde, né? Aquilo que a gente estava falando de carcaças de bomba, né? A bomba, ela é um corpo complexo, né, para te fazer por usinagem, por exemplo, né? Então tu faz um modelo, faz uma compactação com areia, faz uma forma, né, a partir daquele modelo, tira o modelo, fica uma cavidade, um buraco, né, e derrama metal líquido ali para dentro e vai se solidificar, né, dentro do molde. Então, basicamente, isso é fundição, né? Aí existem as técnicas de fundição, né? Fundição em areia, fundição em matriz, né? Aí, uma série de técnicas aí para te liquefazer, aliás, para te liquefazer o material e solidificar ele numa forma, né? Outras técnicas de fabricação diversas, né, que é a metalurgia do pó, que é basicamente tu pegar pós, né, por exemplo, vamos fazer uma liga de latão, né, por metalurgia do pó. Então eu vou pegar pó de cobre, pó de zinco, vou misturar e vou botar numa matriz e numa prensa e através de temperatura e pressão eu vou formar uma peça que eu desejo, né? Por exemplo, vou ter uma matriz com um formato específico lá, sei lá, vamos pensar numa pastilha de usinagem, né? Pastilhas de usinagem são basicamente produzidas de metal duro, aliás, metalurgia do pó, né? O que acontece? Eu tenho os pós metálicos ali, né? Vou botar numa matriz com a forma da minha ferramenta, normalmente triangular ali, aquelas pastilhas de usinagem são triangulares.
e vou colocar calor e pressão, né? Então, os meus pós metálicos vão se juntar por difusão, né? Com alta pressão, alta temperatura, muita energia, né? Então, eles vão se juntar antes da fundição, né? Não vai ser por fase líquida, vai ser por fase sólida mesmo, por difusão. Com a energia da difusão, a energia necessária para as ligações através de pressão e temperatura, né? Soldagem, um outro tipo de técnica de fabricação mecânica, de união, né, de peças, né, e outra é o corte, né, que basicamente é a usinagem, o torneamento, o fresamento, a furação, a retificação, né. Então são técnicas de fabricação também de materiais, por exemplo, matrizes, né. Quando tu faz uma matriz com uma determinada forma específica, tu faz por usinagem, né? Por fresamento, provavelmente, né? Então, a gente tem essas técnicas, assim, de maneira bem resumida, de maneira geral, a gente tem essas técnicas de fabricação, de obtenção da nosso produto final, tá? E é assim que a gente trabalha com os metais, é a forma como a gente tem de manipular eles, né? De manipular eles desde a obtenção até entregar o produto final, né? E aí eu acho que eu vou pedir um trabalho para vocês para fazer uma pesquisa sobre essas técnicas aqui, tá? E é isso aí. Vou parar de gravar. Por hoje chega. Credo, 2 horas. Já não tem mais ninguém aqui na sala, só o Elson. O Elson firme, soberano. Claro, cara, estamos aí, né? Tá, e aí, tu conseguiu, deu para entender aí o que a gente estava conversando? Consegui se associar com o teu trabalho lá e tal? Sim, forjamento e tal. Algumas coisas. Já tinha visto mais ou menos isso aí, né? Mas é diferente, né, cara? Uma aula assim online para presencial é diferente pra caramba, né? É complicado. É. É complicado, né? Porque está na hora ali, o cara pode conversar e tal, mas foi bem aproveitado. Eu gostei. Foi bom, sim. Não. Tranquilo, pode dizer. A gente ficou de... Eu vou parar a gravação aqui, já que o pessoal já foi embora.